Você sabe o que dói de verdade? Não é o silêncio, não é o tempo, nem a distância. É o som do telefone tocando depois de meses. E você, com o coração acelerado, atendendo achando que finalmente é saudade. Mas do outro lado, só tem necessidade, interesse. Oi, mãe. Será que dá pra me ajudar com um dinheiro esse mês? Foi assim mais uma vez. E eu juro, eu queria dizer não. Eu queria mesmo. Mas como é que se diz não pra um filho que você colocou no mundo? Que você criou com tanto amor, que você carregou no colo, que já ficou noites em claro com medo de uma febre, de um resfriado, de uma tristeza que ele não quis contar? Como é que se diz não pra alguém que você ama mais do que tudo? Mesmo que esse alguém só lembre que você existe quando está com a conta atrasada. Eu tenho 74 anos. E essa é a história que eu nunca achei que fosse contar. Porque ela dói. Mas talvez você precise ouvir, porque pode ser que esteja vivendo algo parecido. E talvez a gente consiga se abraçar, mesmo de longe. Sabe? Eu sempre imaginei que a velhice seria uma fase de calmaria, de sentar na varanda com um café quente, olhar para o jardim e sorrir lembrando da vida vivida. Mas tem dias que tudo que eu faço é olhar o celular, esperando. Imaginando que talvez hoje ele ligue para saber como eu tô. Que talvez ele diga: "Mãe, só queria ouvir sua voz." Mas ele não liga. Não se é para isso. Ele liga quando o aluguel atrasou, quando o cartão estourou, quando o carro quebrou. E eu sempre ajudo. Sempre. Mesmo quando me faz falta. Mesmo quando eu precisava daquele dinheiro para comprar meus remédios ou consertar o chuveiro que queimou. E sabe o que é mais estranho? Eu não ajudo só pelo amor. Eu ajudo também pela esperança. Esperança de que, depois da transferência, ele fique um pouco comigo. Converse. Pergunte se eu dormi bem. Me mande uma foto dos netos. Me conte sobre o dia dele. Mas não. Ele some. De novo. E o silêncio volta a ser meu único companheiro. Às vezes eu me pergunto onde foi que eu errei. Será que mimei demais? Será que protegi demais? Será que não soube ensinar o valor das coisas? Será que ele acha que eu sou forte demais? Que eu aguento tudo? Que eu não sinto falta de carinho, de presença, de amor? É estranho. Quando você é mãe, parece que sua dor não importa. Você tem que ser forte, tem que segurar tudo. Mas no fundo, às vezes eu só queria um abraço. Um daqueles de quando ele era pequeno, e dizia que me amava até o céu. Eu lembro dele correndo pela casa com o joelho ralado, chorando, e correndo direto pra mim. Naquela época, eu era o mundo dele. Agora, eu sou quase um caixa eletrônico com nome. E não é pelo dinheiro. Juro que não é. Se fosse por isso, seria mais fácil. Mas é pela ausência, pela frieza, pela sensação de ser esquecida. É como se eu só existisse quando ele precisa. Teve um dia, não faz muito tempo, que eu fui parar no hospital. Pressão descontrolada. Passei a noite na emergência sozinha. Ninguém veio me ver. Quando eu saí, dias depois, mandei uma mensagem pra ele. Disse que tinha ficado internada. Sabe o que ele respondeu? "Puxa, mãe, tava corrido aqui, desculpa não ter te ligado antes. Tô precisando ver uma grana aí, você consegue?" A resposta veio como uma facada. Nem perguntou se eu já tava melhor. Só queria saber se eu conseguia. E o pior é que eu consegui. Porque é isso que mãe faz, né? Mesmo com o coração partido, mesmo com o peito vazio, a gente dá, a gente entrega. E depois vai chorar em silêncio na cozinha. Eu sei que cada pessoa tem sua vida, seus problemas, suas rotinas. Mas será que custa tanto assim lembrar que sua mãe ainda respira? Ainda sente? Às vezes eu finjo que tá tudo bem. Falo pras vizinhas que ele tá trabalhando muito,
que por isso não aparece. Invento histórias para não parecer que fui esquecida. Mas no fundo, eu sei, eu fui ficando invisível. Esses dias, uma amiga me disse uma frase que ficou ecoando na minha cabeça. Na velhice, o que mais dói não são as doenças, é o abandono. E é verdade. A solidão tem cheiro, tem som. É aquele prato que sobra na mesa. É a xícara que esfria sem ninguém para dividir. É o sofá grande demais para uma pessoa só. É o aniversário que passa sem mensagem. É o Natal com uma cadeira vazia. E você começa a se perguntar: será que eu só sirvo quando dou? Será que o amor que ele sente por mim vem com preço? Teve uma vez que eu tentei conversar. Falei que eu estava me sentindo usada. Ele riu, meio sem graça, e disse: "Ah, mãe, para com isso. Eu sei que posso contar com você." Contar. Como se eu fosse um número, um valor disponível. Mas contar comigo para quê? Para um café? Para uma conversa? Para ouvir como foi meu dia? Não, só para pagar uma conta. E aí você começa a se acostumar. A não esperar mais. A fingir que não sente. Mas sente. Você sente. Quando o celular toca e o nome dele aparece. E antes mesmo de atender, você já sabe. Não é saudade. É necessidade. E mesmo assim, você atende. Porque é seu filho. Porque, no fundo, você ainda acredita que um dia ele vai ligar só para dizer: "Eu te amo, mãe. Senti sua falta." Eu não tô contando isso para fazer drama. Tô contando porque talvez você também esteja aí, sentindo o mesmo. Talvez você também tenha um filho que só aparece quando precisa. E talvez você também esteja se perguntando se isso é amor ou apenas obrigação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você merece mais. Merece amor que não cobra. Presença que não depende de transferência. Cuidado que vem de verdade. E se o mundo não tá dando isso pra você agora, respira. Você ainda é valiosa. Você ainda importa. Mesmo que o telefone fique mudo. Mesmo que a visita não venha. Mesmo que o abraço não chegue. Você ainda é alguém que amou. Que lutou. Que deu tudo de si. E só por isso, já é gigante. Às vezes os filhos demoram pra entender. Às vezes, é só quando eles têm seus próprios filhos que percebem o quanto machucaram. Eu não desejo mágoa pra ele. Desejo consciência. Desejo que ele acorde um dia e sinta saudade da minha voz, mesmo que tarde demais. E você? Se estiver vivendo algo assim, não se cale. Fale. Escreva. Desabafe. Tem muita gente aí do outro lado da tela se sentindo igual a você. E talvez, ao ouvirem sua história, elas se sintam menos sozinhas também. A gente vive dizendo que mãe é tudo igual. Mas sabe, filho também pode ser. Tem filho que ama de verdade, que cuida, que não precisa pedir dinheiro para aparecer. Se o seu não é assim, você não está sozinha. E se você é um filho que está ouvindo isso agora, liga para sua mãe. Mas liga só para dizer que ama. Vai por mim. Isso vale mais do que qualquer dinheiro.